No devocional de ontem falávamos sobre os dons. Vamos falar um pouco mais, mas trazendo para você de forma mais profunda a importância dos dons e o fruto que tem como principal dentre eles o amor. 1 Coríntios capítulo 13, 14, 15 e 16, o amor e os dons, profecias e falar em línguas estranhas, a base da fé, a porta e o adversário. Vamos falar sobre esses assuntos a partir de agora. Capítulo 13, no versículo 1 ao 3, quando fala sobre o amor é o dom supremo, ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se tivermos dons espirituais sem amor, esses dons serão inúteis. O amor é fruto e não dom. É o amor que une. Os dons do Espírito são como ferramentas que realizam o propósito do amor, edificar uns aos outros. O amor controla o uso dos dons. Não traz desunião, nem ser usado para alcançar prestígio pessoal. Acompanhados do amor, os dons prestam genuíno serviço a todo o corpo de Cristo. No versículo 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Observe que permanece sobre o corpo de Cristo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, a fé, a esperança e o amor. Todos eles existem e se revelam. Mas foi por causa do amor que Deus deu o seu Filho Jesus por nós na cruz do Calvário. O amor é o maior, pois expressamos através das nossas atitudes para com o próximo. Já a fé e a esperança para nós é como tudo absolutamente relacionado a nós. Deus, ele expressa no amor que é um símbolo para com ele, sinal para com ele e também símbolo e sinal para com o próximo. Como nós mesmos só verdadeiramente expressamos esse relacionamento através do amor. No capítulo 14, no versículo 1 e também no versículo 19, quando ele fala sobre o dom de profecia, que é superior ao dom de línguas, que hoje em dia tem sido muito utilizado dentro das igrejas, mas o apóstolo Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí lá no versículo 19 ele diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. A profecia é uma mensagem que edifica, consola e incentiva. Como Paulo considera muito importante o fortalecimento da igreja, ele valoriza muito a profecia. Ela é compreensível à mente, ao contrário do falar em línguas. A profecia é expressada na pregação, no ensino, nas exortações espontâneas.
Mas talvez você diga, então qual é a importância do falar em línguas? No versículo 4 ele diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. A pessoa que fala em línguas, fala com Deus. Assim, quem fala, edifica-se a si mesmo com esse dom do Espírito Santo, alcançando de maneira sobrenatural maior certeza do amor e do poder de Deus. O falar em línguas não é para os outros ouvirem, mas para a comunicação do nosso ser, do nosso espírito, com o Espírito de Deus. No versículo 9, ele diz assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Vivemos em uma época em que a comunicação tem sido, embora muito fácil, mas pouco realizada de forma saudável. Quantas famílias que não se comunicam dentro de casa? Quantos colaboradores que não recebem com clareza a comunicação de seus patrões? Ou não se comunicam com clareza com eles? É necessário haver clareza na comunicação para que se entenda exatamente o que se está pedindo e o que se está sendo necessário para que tenha-se um resultado produtivo. E não como vemos hoje nas redes sociais, por exemplo, que se resumem as palavras de tal forma que mais parece que a pessoa está gemendo e balbuciando do que falando. Tenha clareza nas suas palavras, tenha clareza na sua comunicação. No capítulo 14, no versículo 33 e também 39 e 40, diz assim: os espíritos dos profetas, versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí no versículo 39 ele diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aprendemos que em um culto a Deus existe ordem, respeito, reverência e temor. Não há bagunça. Há uma sincronia entre o culto e Deus, entre Deus e o culto. Esse é o serviço a Deus feito de uma forma coerente, racional e inteligente. É o que agrada a Ele. No capítulo 15, no versículo 3 ao 5, quando fala sobre a ressurreição de Cristo e o penhor da nossa ressurreição, diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Veja que interessante. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão. Se os nossos olhos fixam somente nas coisas deste mundo, somos os mais infelizes. E a base da fé cristã são as Sagradas Escrituras. Portanto, se for lançado qualquer outro fundamento que fuja do que está na palavra de Deus, deixa de ser anunciado Cristo para ser anunciado religiosidade. E a religiosidade prende a pessoa a um campo e um plano terreno. Por isso que no versículo 19 deste capítulo 15, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão
todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí no versículo 26 ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, se os nossos olhos estão fixos somente aqui, então somos infelizes. Mas se os nossos olhos estão fixos na eternidade, então nós somos os mais felizes de todos os homens na terra. Porque tudo que está aqui nesta terra passa. Então, como o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, nós nele também venceremos. No versículo 33, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 15: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tenha muito cuidado com as conversas que você participa. Se elas estão lhe conduzindo a corromper os bons costumes, fuja destas conversações, pois Deus não está no meio desta comunicação. Conversa fiada só contamina. No versículo 35 ao 37, a palavra de Deus diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aqui estamos falando sobre o que devemos aguardar. E o que devemos aguardar ansiosamente? Aguardamos com ansiedade a vitória de Cristo, a derrota definitiva do pecado e da morte. Então receberemos corpos incorruptíveis, imortais e espirituais. Paulo sublinha o corpo e não somente o espírito, porque o corpo é parte fundamental da personalidade humana. A tradição hebraica e judaica valorizava a criação material e aguardava a renovação dessa criação. A ressurreição de Cristo, Paulo, esse entendimento, trazia fortalecimento, gerando forte expectativa da ressurreição e de corpos ressurretos. Paulo não dá um cronograma, aqui ou em outro lugar, de quando a ressurreição acontecerá. Nem responde claramente a pergunta sobre o que acontece à alma após a morte e antes da ressurreição. O que está claro é que ele não espera que corpos ressurretos sejam dados individualmente, quando cada pessoa morre. Ao contrário, todos receberão corpos ressurretos ao mesmo tempo, quando Cristo voltar. A palavra de Deus mostra aqui no versículo 45 ao 50 sobre a natureza adâmica e a natureza celestial, e aprendemos que quando chegamos à presença de Deus, trazemos a natureza adâmica, que é a natureza terrena. Mas quando nos rendemos ao seu chamado por termos sido resgatados por Ele, recebemos dele por obra do Espírito Santo em nós a natureza celestial e passamos a pensar como Ele pensa, pois inserimos em nossa mente os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Aquele que torna-se celestial tem como destino o céu. E para terminar o capítulo 16, no versículo 9, como também a primeira epístola de Coríntios, diz assim, versículo 9: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo falando sobre o trabalho da obra que ele realizava, que havia muito obstáculo. Mas, trazendo para nós, não significa que as portas que Deus abre em sua vida não haverá adversidades. Sempre teremos empecilhos pelos nossos caminhos. Nada será mil maravilhas. Não estamos pulando amarelinha. Estamos em uma guerra espiritual, uma jornada da terra para o céu. Por isso, mantenha o seu foco e firmeza nas promessas de Deus. Bom, no devocional de amanhã nós vamos dar uma passada em Atos e também vamos entrar na segunda epístola de Coríntios. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.